Oi, gente! Esse outro vídeo que nós resolvemos fazer é para contar um pouquinho da nossa experiência viajando com duas bebês, né? A Clara até então tinha 4 meses e a Bianca tinha 1 ano e 8 meses, se eu não estou muito enganada. Acho que é isso mesmo. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós levamos na mala, sobre se a gente teve algum perrengue com elas lá. Experiência do voo, como que foi, do fuso horário. Sobre os passeios, né, andar na cidade. Como é que a gente fez tudo isso, né? Como é que a gente se organizou? Isso, a gente, para quem não assistiu o outro vídeo, nós fizemos um circuito e nós ficamos quase 15 dias na Europa. Nós passamos por 4 países. Se você tem curiosidade de saber como que é um circuito não feito por nós, mas por uma empresa, não que a gente esteja sendo pago por isso, mas é a nossa experiência com o circuito já montado, o circuito no caso aqui da CVC. Então a gente fez um vídeo, se você tem curiosidade para saber a questão dos valores, é só voltar lá no outro vídeo e assistir. A gente vai deixar no card. No card. O primeiro tópico, então, o que nós levamos na mala e fora dela, né? Então, como a gente comprou os voos lá com a... Deixa eu começar de novo. O nosso voo tinha direito, então, a mala despachada, só que não para as meninas, só para os adultos, né? Então, o que nós fizemos? Nós levamos uma mala grande para nós dois e uma mala grande para as duas, né? E a mala delas, inclusive, ficou muito mais cheia do que a nossa. E tinha as bagagens de mão, né? Então a gente levou uma para cada, praticamente, né? Também, então ficaram 4 bagagens, fora ainda que nós levamos duas mochilas, uma cada, e mais uma com só comida, lanchinho para as meninas. Então, pensa. Então é bastante, Eram muito volume. Eram 2 malas grandes, 2 malas de mão, 2 mochilas e uma bolsinha de comida. Isso... E fora o carrinho, também tinha um carrinho para cada. Um carrinho para cada, porque como eu disse, né, uma tinha 4 meses e a outra 1 ano e 8 meses. Então, assim, questão da mala. Quando a gente pensou em viajar tudo, né, nós pensamos em viajar com nossos pais, que também não... com os meus pais, que não tinham feito nenhuma viagem para a Europa ainda, meu irmão também não, e tal. Isso foi um ponto muito importante para a gente resolver fazer a viagem, porque pensa, se fôssemos só nós dois, com as duas e esse tanto de coisa, eu não sei se teria dado tão certo, assim, pra gente carregar. Claro que a gente se resolveria, mas ter a ajuda deles também foi essencial, até porque um deles que ia com a nossa mochilinha de comida, né? Porque já tinha passado o tanto de bagagem que podia ter no avião da nossa parte. Então foi um ponto importante, assim. Parece que, não sei se a gente levou muita coisa, mas que 2 adultos estavam um pouco para 2 bebês. Então, nós levamos desde fralda, remédio, roupinha de frio, apesar de a gente estar... foi numa época que não tava frio, né? Mas, assim... pra gente que é goiano, é um friozinho, né? sabe? Nós não pegamos nenhuma temperatura assim, nossa, tá frio, assim. Pegamos sim, lá no Glacier. É verdade. Nós fomos em alguns passeios, por exemplo, na Suíça, que já é uma parte mais montanhosa, que tava mais frio. Então, por isso que a gente precisou estudar bem, assim, o que a gente precisaria levar, né? Então, vamos lá. Primeiro nas malas. Então, sobre a mala. A mala, assim, depois, quando a gente voltou da viagem, a gente achou que ela tava cheia, né? Assim, não precisava, talvez, de tanta coisa quanto a gente pôs. E ainda assim, antes de viajar, eu vi alguns vídeos e as pessoas colocavam muito mais coisa do que eu coloquei. E parece que a gente achou que foi muito, né? Sim, mas elas acabaram repetindo algumas roupas de dormir, porque não sujava, né? Então era mais tranquilo. E tava fresco, assim, não tava calor, então elas não suavam à noite, deu pra repetir. Calças pra elas foram 10, porque como a gente fica 15 dias, pra né? Cada, né? 10 pra cada uma.
E assim, foi suficiente, foi ok, a gente não sentiu falta, mesmo sendo 15 dias, porque deu pra repetir alguma coisa. Blusinhas ou camisetinhas foram 15, então a gente já considerou só uma para cada dia. Parece pouco porque criança se suja muito, mas também foi suficiente. A gente não precisou comprar, lavar, nada E lá. tinha vestidinho também, que a gente vai falar aqui, então por isso foi mais tranquilo. Aí, vestidinho, eu coloquei 2 para fazer um passeio mais arrumadinho, né? Alguma coisa assim. A meia, nós colocamos 8 pares de meias mais quentinhas, né? Porque tava nessa dúvida, assim, se as goianinhas iam estranhar muito essa temperatura de 16 graus, né? 20 graus. Pra gente já é frio. Blusas de frio, 4. Pijaminhas, 10 pijaminhas. Babador, só que a gente não usou. O babador verdade, a gente levou, mas não usou. Então, isso eu excluiria. Porque eu pensava assim, às vezes pôr o babador economiza de sujar a roupa e tudo mais. Mas acabou que não usava, porque você tinha que pôr na mochila e sair, depois aquele negócio sujo dentro da mochila, enfim. Isso. Luvinha a gente levou por causa do passeio, né? Que a gente fez lá, que tinha neve mesmo. Touca. Levamos também uma roupinha térmica, porque não estava em época de frio, mas tinha um passeio que a gente ia fazer que tinha neve. Bonezinho pro sol, né? Pra tampar a cabecinha. Sapatinho. 2 tênis, uma frog, uma sapatilha e um chinelinho pra Bianca, né? Que já andava. E a naninha delas, que elas dormem com a naninha, levou 5 naninhas, né? Que é uma fraldinha de pano, então usava às vezes para outras coisas também. O da Clara, a diferença é que a gente colocou também 3 coeiros, porque ela ainda era novinha. Parece pouco assim, mas a gente não tinha costume de deitar ela em nada. Como tinha o carrinho, sempre que precisava a gente deitava ela no carrinho, né? Levamos também para cada uma, esqueci de falar na Bianca, uma cobertinha para poder usar dentro do avião, poder usar no carrinho. A gente até usava às vezes para tampar. Quando elas dormiam no carrinho, tampava o sol para não incomodar elas. Uma mantinha para Clara também. Para ela, a gente levou 2 conjuntinhos de frio, um pouco mais quentinho, porque eu ficava com medo, assim, ela é muito bebezinha, né? Foram 7 bodies curtos, 10 bodies longos, 15 macacões e as touquinhas, né? Aí o da Clara então tinha mais, porque a gente sempre colocava o body, a calça e o macacão. Acabou que nós não levamos todos esses macacões, a gente levou bem menos, a gente tinha pensado em 15, né? Um para cada dia. Porque bebê faz cocô, que suja a roupa inteira, gorfa, né, o leitinho. Então, assim, ele falou, não, o macacão vai ter que levar. No avião, a gente já tinha visto que por conta da pressão, aí às vezes poderia vazar, mas acabou que não. O cocô não teve esse problema. Aconteceu. Então, assim, a gente levou menos. Nós levamos uns 7 macacões. E aí, a gente pensava sempre que colocaria, né, o body, a calça e o macacão. Mas muitas vezes ela ficava só com o body e a calça. Então, assim, acabou que foi bastante coisa também pra ela e não precisou tanto. A noite era um pouquinho mais frio, mas assim, nada tão frio assim. E durante o dia, às vezes, saía o solzinho, até esquentava um pouco. Então, não precisou, assim, de sempre estar usando roupas mais muito quentes, né? Nós fomos em maio, né? Em maio lá é primavera. Então, assim, não tá quente, mas também não tá frio, né? E aí, acabou que não precisou de tanta roupinha de frio, igual nós tínhamos colocado, né? Nós alugamos, na verdade, os carrinhos, né? A gente pagou 270 pelos 2 carrinhos, já com a entrega aqui na nossa casa. Isso, e depois... eles entregaram um dia antes da viagem. E depois, quando nós chegamos, eles vieram buscar também. Então, assim, achamos que ficou um preço muito legal. Então, até recomendamos, porque o carrinho fez muita diferença na viagem. Acho que dos itens, os principais itens que a gente levou foi o carrinho e ajudou muita gente. É certo que em alguns locais é difícil ficar locomovendo com o carrinho.
as cidades, né? Algumas cidades com muita pedra, né? Aqueles paralelepípedos. O asfalto, não era asfalto mesmo, Então né? era um pouquinho, trepidava muito, mas assim, ainda assim compensou muito. Porque, assim, a gente tinha ajuda, né? Com os pais da Bruna, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, mas ainda assim era exaustivo, de certa forma, e tinha que deixar elas no carrinho um pouco, né? Pra dar um descanso pro braço. Na verdade, assim. E elas aproveitavam, porque é até mais confortável, às vezes, ali pra elas no carrinho do que ficar o tempo todo no braço. Porque você vai cansando, você vai carregando o menino, né, assim, mais desajeitado. Então, o carrinho foi, assim, um ponto extremamente positivo. Foi muito, muito bom. Ajudou demais a gente. E a gente já alugou ele, sabendo que ele dobraria, né? Para poder caber no avião, então a gente não despachava ele como uma mala, ele ia lá na frente com a aeromoça lá, a gente entregava na hora de entrar mesmo. A gente tava entrando no avião, aí dobrava lá, eles já vinham, pegava, deixava guardadinho, depois isso, quando descia, o voo terminava, a gente já pegava e já colocava elas no... Isso, então assim, antes do embarque a gente sempre tava lá com as meninas e com o carrinho pra ajudar a gente. Porque se a gente despachasse ele pra esperar o voo, né, que você fica ali na sala de embarque, você ia ficar com elas só no colo. E ainda poderia danificar, né, assim, se fosse despachado mesmo, e a gente só pegaria no destino final. Então e também o que nós não falamos, mas que a gente levou também foram fraldas, né? É verdade. Só que a gente colocou a quantidade de fraldas do que estava cabendo lá. Então foi praticamente um pacote de fralda para cada. E os remedinhos foram remédios que a pediatra passou. Então, assim, antitérmico, antialérgico, alguma coisa assim, né? Pomadinhas e tal. A gente falou com a pediatra, ela orientou o que a gente poderia dar para elas e aí foi isso, assim. Então a gente tinha a mochilinha com comidinhas também, tinha um leitinho lá, apesar dela mamar em mim, a gente levou um potinho, né, de fórmula, mas que não usou também, e tinha alguns lanchinhos, né, que elas já estavam acostumadas, um biscoitinho de arroz, alguma coisa assim. E também nós precisamos comprar um pacote de fralda lá, que não deu, não foi suficiente para esses dias todos, e um pacotinho de lenço. Acho que foram as únicas coisas que precisamos comprar. E não falando só das malas, mas assim, dando continuidade, como foi a experiência do voo? Assim, foi a primeira vez das meninas, né? E ainda mais uma viagem longa. Longuíssima. Nosso voo de saída foi durante o dia, né? Então, a nossa ida para Lisboa foi durante o dia. Então, assim, já foi um pouco mais conturbada. Foi mais pior. Agitado. Então... E a gente não conseguiu reservar o bercinho. Isso é uma dica muito importante. Existe um bercinho, né? Tem os assentos que você pode reservar o bercinho. Só que essa reserva você precisa fazer com bastante antecedência. A do voo de ida, por exemplo, a gente fez com 2 meses de antecedência, a gente tentou fazer e não conseguiu. Então, na ida, a Clara foi no colo o tempo inteiro. A Bianca já não cabia mais no bercinho, né? Pelo tamanho. Não tinha jeito mesmo, mas a Clara tinha essa possibilidade e a gente não conseguiu. A gente só conseguiu pro voo de volta. E o voo de volta foi bem mais tranquilo, porque já foi voltando à noite, então elas dormiram boa parte do tempo. Já na ida, choraram uma boa parte do tempo, aí tinha que ficar passando de colo em colo, né? Mas assim, foi até tranquilo, foi bem melhor do que a gente esperava. A Bianca gostava de andar no corredor, mas... Apesar de ter choro, assim, não foi nada absurdo, assim, foi melhor que a gente esperava. A gente levou aquelas lousas de escrever, né, com aquelas canetinhas, e a Bianquinha desenhava ali também. Às vezes, ela não tem costume de assistir televisão, desenho nem nada, e às vezes a gente tentava colocar alguma coisa na telinha lá do avião, ela ficava ali uns minutinhos, uns 3 minutos, e distraía, mas assim, foi até tranquilo o voo. E parece que o avião é um ruído branco gigante, né? A Clara dormiu muito bem nos voos. Eu ficava com medo de pressão no ouvido, porque eu tenho muito problema com isso. Muito problema com pressão no ouvido, por causa de voo.
E só que elas não tiveram, elas não aparentaram nada. E a Clara, nenhuma delas chupa chupeta, né, nem mamadeira. Às vezes eu tentava dar mamar pra ela quando ia decolar ou pousar, mas a maioria das vezes ela já tava meio dormindo, ela não queria. E mesmo assim a gente não percebeu nenhum efeito disso nelas. O próximo tópico, a questão do jet lag, né? Que a gente saiu daqui num fuso horário, chegou lá em outro e a gente... Mas a diferença não era tão grande, né? Eram 4 horas, na Suíça era 5 horas à frente. Isso. E aí as meninas, assim, o que a gente percebeu? Que elas se adaptaram rápido e super bem, né? Porque também, lá na Europa, a duração do dia, na época que a gente foi, era maior. Então, às 21 horas, o sol estava se pondo. Então, 21 Não, um pouquinho antes. Às vezes um pouco antes, mas em alguns locais, 21 horas, o sol estava se pondo. Tinha até um solzinho. E aí, aqui no Brasil, como era, vamos supor, 4 horas a menos ou 5 horas a menos, era 4 da tarde, 5 da tarde. Então, assim, elas estavam dormindo mais tarde, mas, assim, ainda assim era um horário mais ou menos próximo do que elas costumavam dormir, até um pouco antes do que elas costumavam dormir aqui. Então, elas não ficavam tão agoniadas com sono. Esse é até um próximo tópico que a gente vai falar, que é a questão do sono e da alimentação, né? Como é que foi? Primeira coisa, assim, as meninas aqui, elas já tinham uma rotina muito bem estabelecida, né? Então eu já sabia mais ou menos que horas que elas queriam dormir, quanto tempo elas conseguiam ficar acordadas e quantas sonecas elas faziam por dia. Então a Clara, na época, ela fazia três sonecas e a Bianca uma. O que acontecia? Sempre depois que a gente passeava, a gente não ficava no hotel para elas dormirem, né? Então a gente terminou de almoçar, colocava a Bianca dentro do carrinho, deitava ele o máximo que podia e falava: filha, vai tirar a soneca aqui. Descia a tampa lá e cobria com alguma coisa e ela acabava dormindo. Às vezes ela dormia quase 2 horas lá, nem né? aproveitava os passeios. O passeio porque tava dormindo. Ou às vezes se ela tinha dormido de manhã porque a gente tava andando de metrô, sei lá, de ônibus, aí ela dormiu, aí à tarde ela não dormia tanto, mas ela que era maiorzinha era tranquilo. Já a Clara, ela acabava fazendo sempre uma soneca a mais, né? Ela fazia as 3, que ela tinha costume, e aí aqui, como seria o horário dela ir dormir o sono noturno, ela acabava fazendo outra sonequinha, porque a gente ia dormir mais tarde mesmo, né? Porque a gente queria conhecer, fazer os passeios à noite também. Então aí ela fazia mais uma sonequinha e depois terminava o passeio, a gente voltava e dormia. E nós, assim, voltávamos pro hotel, mas em geral, eu já colocava as meninas para dormir. A gente poderia ter a possibilidade de chegar no hotel, tomar um banho, descansar um pouco e sair de novo, mas em geral a gente colocava as meninas para dormir e dormia junto com elas também, ou terminava de organizar alguma coisa, porque no outro dia, no circuito, a gente já saía cedo, né? Então, esse período da noite, a gente tentava manter mais ou menos um ritmo que elas tinham aqui no dia a dia. Só que dormindo mais tarde, né? Porque não tinha como, assim, também a gente... Porque elas estão acostumadas a dormir 7h30 da noite. Ou seja, a gente ia perder alguns passeios, algumas coisas pra ver lá na viagem à noite, né? E por isso que a parte do carrinho foi muito boa, porque elas nunca foram acostumadas de dormir no braço, então... foi uma mão na roda, digamos assim, ter o carrinho. Que colocava elas lá e pelo menos era mais fácil para elas dormirem. Às vezes a Clarinha até adormecia no braço e a gente terminava de colocá-la lá. E a alimentação, por que a gente quis viajar exatamente nessa época? A gente não postergou ou não antecipou. Muito por causa da alimentação da Clara, porque como ela tinha 4 meses, ela ainda não comia, ela só mamava. E eu a amamentava, né? Então, assim, era muito mais prático ela só mamar. Porque se fosse no início de uma introdução alimentar, não tinha jeito, não tinha como a gente ficar amassando, fazendo a comidinha e ela ainda não ia poder comer as comidas de fora e tudo mais. E a Bianca, com 1 ano e 8 meses, já comia a mesma comida que a gente, né? Já estava acostumada. E... foi antes dela completar 2 anos, porque ela pagava menos também de todas as tarefas. Ponto, né? A gente pensou assim, né? Facilitaria na alimentação e no custo. Então, ela
a Bianca comia o que a gente comia, né? Então a gente ia no restaurante, ia comer, sei lá, um arroz, e uma carne, um macarrão, e ela comia com a gente. O dela não tinha problema, assim, às vezes a gente passava num supermercado, comprava fruta pra ela poder ir comendo também. A gente foi em fábrica de chocolate. Às vezes comprava um pão, que é muito comum, né? Baguete. Lá muito então, pão, tem muito pão a gente lá na dava Europa. pra ela também. E a gente foi na fábrica de chocolate. Ela comeu chocolate, mesmo não tendo uns 2 anos aí, o ideal para se comer com açúcar, né? Mas aí ela comeu também, né? experimentou e foi tranquila a parte de alimentação. A gente não teve nenhum problema, assim, né? Isso. Talvez o problema é que o desagradável que a gente vai falar também é que em algumas situações parece que o pessoal não estava acostumado, assim, com ter criança, né? É verdade. Isso assim, as pessoas, não sei, a gente sempre escuta que a Europa tá envelhecendo, né? Não tem tanta criança. E a gente vivenciou um pouquinho disso lá, principalmente Portugal e Espanha, na Suíça até que tinha mais crianças. E as pessoas não sabiam lidar com o choro de bebê mesmo, assim. Então, às vezes as meninas choravam porque elas queriam alguma coisa e a gente não podia dar, por exemplo. Enfim, criança chora. E teve um caso, inclusive, que a pessoa pediu pra gente se retirar lá de onde nós estávamos fazendo a visita porque tava chorando. E foi muito desagradável porque quando a gente entrou, né, tudo, não tinha nada falando que não podia entrar criança ou que não podia ter choro de criança e tudo mais. E assim, a Clara começou a chorar porque ela queria mamar e eu já estava indo ao encontro dela, né? E teve essa situação desagradável. Foi assim, foi ruim, foi bem constrangedor, mas enfim, passou. E no geral também com relação aos passeios, nós conseguimos fazer bem os passeios que já estavam programados no circuito. Teve só um passeio que a Clarinha que não pôde ir, e aí ela acabou ficando para trás junto com a minha mãe. A gente tinha que subir numa montanha bem alta e a minha mãe tem medo de altura. Ela falou, não, eu fico aqui com a Clara. E pessoas com problema cardíaco não podia e também bebês, acho que menos de 1 ano também não podia subir. Era na verdade menos de 2. O guia falou inclusive pra gente deixar a Bianca. Falou assim, mas ela não vai chorar e tal. Aí a gente falou, pelo que a gente conhece da Bianca, não vai não, vamos levar. E a gente levou e deu super certo, ela brincou na neve, achou o máximo, foi muito bom. Isso. Então, assim, com relação às meninas, foi isso. Foi mais tranquilo do que a gente esperava. A gente ouviu muito comentário assim, nossa, mas vocês são muito corajosos de viajar com as 2 pequenininhas, assim, pra tão longe e tal. E aí, não sei, da nossa cabeça parecia que era uma coisa, a gente se organiza aqui e vai, né? E deu super certo, foi muito bom. A Bianca é uma criança muito animada, então ela aproveitou muito mesmo. Achei o máximo. E é isso, assim, se alguém tiver mais alguma dúvida, se a gente tiver esquecido de falar alguma coisa com relação a como a gente tentou organizar a ida delas e a estadia lá, né, mudando tanto de cidade, de hospedagem, isso foi uma coisa que a gente teve um pouquinho de dificuldade com a Bianca. Porque chegava, ela ficava estranhando os lugares, porque cada dia era num lugar diferente. Então, às vezes ela chorava assim e ficava, eu não quero, tal. E a gente ia acalmando ela, conversando, explicando que aquele quarto que a gente ia dormir hoje e tal. Tiveram umas 2 noites que a gente pediu também pra ela dormir no quarto dos meus pais e do meu irmão, porque a gente não queria que ela acostumasse tanto a dormir com a nossa presença pra quando a gente voltasse ela não tivesse acostumada, sabe? E aí deu certo, graças a Deus. É isso, qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários, deixa o seu joinha, seu like e se inscreve no nosso canal também se você não é inscrito. E até a próxima. Tchau!